para ouvir a palavra do Senhor, agora com a pastora Samanta. Amém? Vamos ouvir a palavra? Amém, graça e paz, irmãos. Que bom estar aqui nesta manhã, todos juntos, né? Para nós compartilharmos a palavra do Senhor. E eu falo todos juntos porque eu tenho certeza que você está aí na sua casa, né? Conectado conosco. Você está aí nesse momento sedento, né? Pela presença do Senhor, por mais de Deus. Então nós realmente louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Amém? Por estarmos juntos nessa manhã. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 24. Nós vamos ler então Josué 24, do 15, versículo 15. Josué, capítulo 24, nós vamos ler o versículo de número 15. E nessa noite nós vamos estar, nessa manhã, né, melhor, nós vamos estar compartilhando a respeito da nossa família, né? Esse texto tão conhecido da palavra do Senhor, mas que com certeza o Senhor quer falar conosco nesta manhã a respeito dele. Amém? Então, Josué 24, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu convido você nesse momento, nós vamos ter um momento de oração, antes de nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor. E nós vamos pedir a Deus nesta manhã que nos dê ouvidos espirituais, amém? Que o Senhor nos capacite a entender em amor a palavra que Ele está querendo dizer ao nosso coração, amém? Pai Santo, nós te agradecemos por esta manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que fala. Glória a Deus. Isso é tão importante para nós, Pai. O Senhor é um Deus de comunhão. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus que fala conosco. E quando, Senhor, a tua casa, o teu corpo está reunido em família nesse momento. A maioria estão nas suas casas nesse momento, reunidos em família. E o Senhor quer falar conosco hoje a respeito da família. Então nós te pedimos que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, um coração que ouça o som da tua voz, Senhor. Pai, eu quero te pedir que esses irmãos não ouçam apenas a minha voz, mas eles ouçam o som da tua voz. Eles ouçam a palavra que sai da tua boca, Senhor. E a palavra que sai da tua boca não volta vazia. A palavra que o Senhor tem nos dito, disse Jesus, são espírito e vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra venha realmente para aplicar, a aplicação dela venha realmente para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor precisa que seja feito nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, já faz alguns dias, já faz, na verdade, até acho que meses, o Senhor falou comigo, eu sempre orando, né? E orando pela nova geração, orando pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Também oro por todas as demais faixas etárias, né, irmãos? A gente ora por todo mundo, mas naquele momento eu estava ali orando, né? Pela nova geração. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que se nós queremos ver o progresso da nova geração, nós precisamos investir não apenas na nova geração, mas nós precisamos investir na vida dos pais. E aí né? Porque nós sempre fomos uma igreja, irmãos, que investe na nova geração, né? Nós sempre fomos uma igreja que investe no departamento infantil, investe em crianças, investe no trabalho com adolescentes, investe no trabalho dos jovens, né? Mas o Senhor estava me chamando a atenção naquele momento. Eu acho que para o pastoreamento realmente e para um foco que nós precisamos ter na vida dos pais, né? E sabe, queridos, essa pandemia, ela tem mostrado,
ela tem revelado algumas coisas que já haviam, elas já existiam. Mas é que hoje, como está todo mundo mais dentro de casa, né? Então as coisas aparecem mais, né? Entendeu? Do que quando todo mundo tem a sua liberdade para ir para cá e para ir para lá. O que aparece mais, irmã? Muitas vezes aparece mais aquela situação da mãe preocupada, sobrecarregada emocionalmente, né? O pai ali naquela luta financeira com seu dia a dia, com seus afazeres e com tantas coisas, né, que precisam ser feitas. E todo mundo no seu corre-corre, todo mundo com as suas demandas e todo mundo com seu coração cheio de coisa. E como é que estão as crianças? Querida, eu digo assim que as crianças estão como elas sempre estiveram, sabe? Na verdade, elas estão como elas sempre estiveram. Que é meio que passando desapercebido aos olhos dos nossos pais, aos olhos daqueles que têm a responsabilidade de criar essas crianças. Irmãos, nós somos uma sociedade como um todo. Então, quando eu digo que nós somos uma sociedade, eu digo que a sociedade toda é assim, e como nós, como igreja, estamos inseridos nessa sociedade, nós sofremos a influência dela. E o que é que a nossa sociedade faz com os filhos hoje? Nós terceirizamos. Nós terceirizamos o cuidado dos nossos filhos. Então, nós achamos que a escola vai educar, que a igreja vai ensinar sobre a palavra de Deus, a babá, o vô vai cuidar, a televisão ali vai cuidar um pouco, vai entreter, né? O jogo eletrônico, o meio eletrônico, né? E muitas vezes nós achamos que a criança é como uma planta mesmo. Se tiver água, se tiver sol, se ela estiver plantada, de qualquer forma ela vai crescer, né? E muitas vezes, sabe, queridos, essa é uma realidade do mundo físico. Porque realmente, se o seu filho tiver um mínimo básico de cuidado, tiver uma casa para morar, tiver comida para comer, né? Tiver aonde dormir todos os dias, né? Então ele vai crescer. Nada vai impedir esse crescimento. Só que, meus irmãos, eu quero dizer para você que isso está muito longe de ser o propósito pelo qual Deus nos confiou filhos. E isso acontece, irmãos, na nossa sociedade por várias razões. São várias as razões por que a nossa sociedade se comporta desta maneira, né? Mas a primeira razão que nós vemos pela qual a nossa sociedade se comporta assim para com as crianças é porque nós somos uma sociedade hedonista e nós buscamos o prazer acima de todas as coisas. Então, nós somos uma geração de pais e mães que buscam a sua realização profissional, a sua realização pessoal, nós buscamos ser felizes, nós buscamos os nossos próprios interesses. Irmãos, isso é muito forte, porque nós estamos assim, ó, dentro desse contexto, né? Então, para nós vivermos a contracultura, para nós vivermos algo diferente, o Senhor realmente tem que nos chamar a atenção. O Senhor realmente tem que, pela palavra do Senhor, essa palavra aqui, ó, poderosa, o Senhor tem que realmente renovar a nossa mente. Porque, irmãos, se o Senhor não renovar a nossa mente, nós vamos andar segundo o curso deste mundo. Nós vamos fazer igual os nossos vizinhos fazem, não é? Igual nossos amigos fazem, igual todo mundo faz. Porque, afinal de contas, está todo mundo fazendo? Será que é tão errado, né? Será que precisa realmente ser feito de uma forma diferente? Então, eu preciso que você entenda isso, que quando nós estamos inseridos num contexto, isso é muito forte. Para nós agirmos diferente, meus irmãos, nós precisamos realmente ter a nossa mente renovada. Irmãos, e por causa disso, porque nós terceirizamos toda a educação dos nossos filhos, sabe o que acontece? Acontece que eles estão sem limites, eles estão sem educação, eles estão sem valores, eles estão sem direção.
E eles estão também sem conhecer o Deus Todo-Poderoso que pode salvá-los e libertá-los. Então é isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje. E deixa eu te falar uma coisa, qual que tem sido a perspectiva do mundo, a perspectiva do príncipe das trevas que rege essa sociedade? Irmãos, esse sistema maligno, ele tem investido pesado para conquistar o coração, os valores, para influenciar a nova geração. E nós vemos eles investindo pesado. Investem em vídeos, investem em jogos eletrônicos, em desenhos, em filmes, em música, né? Em entretenimento de todo tipo, é todo tipo de canal no YouTube que você possa imaginar, é todo tipo de situação no Instagram, é todo tipo. O mundo tem oferecido as drogas, tem oferecido o sexo ilícito, a pornografia. Então, assim, irmãos, o mundo investe pesado, entendeu? Eles têm um desejo de realmente ganhar o coração dos nossos filhos. E diante disso tudo, o que eu, que sou mãe, o que você, que é pai, que é mãe, o que a palavra do Senhor nos diz que é para nós fazermos? Você vê que nós abrimos esse culto hoje lendo um texto onde Josué chega para toda uma geração e diz assim, gente, nós precisamos tomar uma decisão, viu? E vocês precisam tomar uma decisão. E não pensem que vocês podem prorrogar essa decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. A quem nós vamos servir? Mas eu quero dizer que eu já tomei minha decisão. É como se Josué estivesse dizendo assim, eu já tomei a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos, esse é o convite que o Espírito Santo está fazendo no seu coração nesse momento. Que você tome a mesma decisão que Josué tomou. Que você se posicione desta forma. Porque uma vez que você renovar a sua mente, que você entender o seu papel e que você começar a buscar a Deus, toda a graça, deixa eu te dizer isso, não se engane, não é na minha força, não é na sua força, meus irmãos. Se eu fosse criar a minha filha na minha força, pior que eu tenho uma só, daria tudo errado, entendeu? Então não é na nossa força, meus irmãos, é na capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. Só que eu e você precisamos tomar a nossa decisão. Por quê? Porque isso vai nos custar algo. Porque nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, porque nós vamos ter que nos firmar, às vezes, em posições que não são fáceis. Porque vai ter trabalho árduo para nós fazermos. Então, o Espírito Santo nos capacitará, mas nós temos que estar dispostos. E nós temos que investir tempo e a nossa vida nisso. Então, eu gostaria de convidar você agora para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, porque eu considero Efésios capítulo 4 como um grande resumo de tantos versículos bíblicos maravilhosos que nós poderíamos usar nessa manhã para dizer assim, o que é então a resposta? O que a palavra de Deus diz que nós como pais devemos fazer então, né? Para agradarmos a Deus nessa questão, para fazermos a coisa certa. Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu falei Efésios 4, né? Efésios capítulo 6, meus irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 4. É um versículo da palavra de Deus, mas é um versículo tão rico da palavra de Deus, que diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Alguns textos dizem, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, esse texto nos diz, se nós pudéssemos resumir numa frase o que esse texto nos ensina, esse texto nos ensina assim, ó, assuma o seu papel.
É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Quer agradar a Deus nesse quesito, né? Que o Senhor entregou na sua mão como pai, entregou na nossa mão como mãe, da criação dos nossos filhos, assuma o seu papel. Queridos, isso não quer dizer se nós vamos trabalhar fora, se mulher vai trabalhar fora, se mulher não vai trabalhar fora, entendeu? Isso não quer dizer minúcias, porque Deus, o Espírito de Deus, vai te guiar nas minúcias. Eu quero dizer para você que uma mulher pode estar dentro de casa o tempo todo e não assumir o seu papel, sabia disso? E uma mulher pode ser sábia e ter também um trabalho, mas ela pode estar assumindo seu papel. O pai, que nós sabemos invariavelmente, vai trabalhar fora, não é? Vai trabalhar fora. Ele, irmão, precisa assumir o seu papel. Amém? Então, nós vamos ver o que a palavra fala. Querido, se você olhar para Efésios 6:1, você vai ver que a palavra do Senhor fala sobre os filhos serem obedientes, do 1 ao 3. Vai falar sobre obediência. E sabe, queridos, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, me chamou a atenção nesses versículos? Eu quero dizer até para os irmãos que eu já fiz assim, eu já estudei bastante esse Efésios 6 aqui, do 1 ao 4, porque quando eu fiz um curso de formação com o pastor Paulo Andreucci, e nós precisávamos fazer um sermão, esse foi o meu sermão de prova. Então, eu dei uma boa estudada nisso aqui, né? Uma boa aprofundada para entender isso aqui. Mas o Senhor me chamou a atenção de algo muito simples e muito prático, enquanto eu estava montando essa pregação. De que nós, os pais, principalmente os pais evangélicos, nós citamos isso para nossos filhos direto. Tem que obedecer. Obedece, mãe. Obedece, pai. Obedece, obedece. E fica aquela luta, né? Para o filho obedecer. Mas sabe, meus irmãos, quando nós não criamos os nossos filhos, não assumimos nosso papel de educá-los, de ensiná-los, de admoestá-los, de ensinar valores, o que pode, o que não pode, de amá-los, de ser exemplo para eles, ou seja, de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, e a gente começa a exigir disciplina, 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 sabe o que a gente está fazendo? Causando ira nos nossos filhos. Causando ira, irmãos, nos nossos filhos. Seja ele pequenininho ou seja ele maior. Porque pensa num pai que não gasta tempo, não demonstra amor, está sempre com pressa, está sempre irritado, está sempre não tem tempo para fazer nada, para ouvir nada, para ensinar nada, para brincar, para nada. Pensa uma mãe estressada que só manda limpar, guardar, arrumar, para fazer aquelas coisas que a mulher faz. Não ministramos a essa criança, não demonstramos afeto e não ensinamos as coisas da vida e nem as coisas do Senhor e só cobramos. Irmãos, nós provocamos os nossos filhos à ira. Nós provocamos os nossos filhos à ira. E nós, como pais, precisamos entender o nosso papel. Então, querido, sabe o que esse texto fala, em outras palavras, que é assumir o seu papel? É pastorear o coração do seu filho. Ah, não, irmão. Pastorear o coração do meu filho é função lá do pastor Anderson. É função lá da obreira Graziela. Não vem? Não, senhor. Não, senhora. Pastorear o coração dos nossos filhos é algo que o Senhor deixou para nós fazermos, irmão. Então, quando nós ensinamos o que é certo, o que é errado, quando nós ensinamos valores, limites, quando nós levamos a criança a Cristo, quando nós ensinamos a viver, irmãos, nós estamos pastoreando o coração dos nossos filhos. Deixa eu te perguntar, você sabe se o seu filho tem estado triste? Se ele tem estado alegre? Você sabe como é que anda a fé, mesmo que ele seja pequenininho, né? Você sabe como é que anda a fé no coração do seu filho?
Porque, meus irmãos, isso tem que ser plantado, isso tem que ser regado, tem que ser adubado. Não é? Então, queridos, nós precisamos ter este olhar e nós não podemos achar que outras pessoas diversas, seja lá quem for, vai fazer o nosso papel. É nosso papel pastorear, é nosso papel cuidar, é nosso papel ensinar. Lembra de Deuteronômio 6? Deuteronômio 6 fala assim, olha, ensina andando, levantando, deitando, andando pelo caminho, sentando para comer, estando sentado na mesa, ensina, ministra, se relaciona, ama e pastoreia o seu filho em todo o tempo. É assim que faz, irmãos. É assim que faz. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós tratamos os nossos filhos com injustiça, com qualquer tipo de abuso, autoritarismo, humilhação, violência, nós estamos provocando a ira deles. Quando nós queremos que ele seja algo que nós não somos, irmãos, você está provocando a ira. Quando você prega e não vive, o que você acha de um adolescente, de um pré-adolescente que vê um pai e uma mãe exigindo coisas da palavra de Deus que não vive? Que sentimento você acha que brota lá, meu irmão? Irmãos, quando nós damos mau exemplo. Irmãos, quando a gente não ensina nada. Ó, você quer ver uma criancinha ficar irada? É você não ensinar ele a fazer as coisas e cobrar. Nunca ensinou a dobrar aquilo daquele jeito, mas quer que ele dobre daquele jeito. Nunca ensinou, foi lá, ensinou a esticar a cama bonitinho, bonitinho, mas quer que faz. Não ensina as coisas e cobra. Irmãos, quando nós manipulamos situações, quando nós humilhamos com palavras, atitudes, grosseria, gritaria, quando agimos com violência física, em vez de usar a vara com amor e sabedoria, tudo isso nós provocamos a ira nos nossos filhos. E não é isso que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, que nós devemos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Então, querido, abra em nome de Jesus o seu coração. Eu não estou aqui para fazer você se sentir culpado, culpada, mas eu estou aqui para chamar, o Espírito Santo está aqui para chamar a sua atenção, porque o Senhor quer que você esteja atento, porque Ele quer usar você poderosamente na vida dos seus filhos. E eu gostaria que nós pudéssemos ir para um outro texto agora, que é Salmo 127. Salmo de número 127. Eu queria que você ganhasse uma visão desse salmo, você nunca esquecesse isso. Salmo 127, 3 e 4. Versículo 3 e versículo 4. Salmo 127, 3 e 4, a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 3 que os filhos são herança do Senhor. Então, os filhos não são nossos, amém? Eles são uma herança do Senhor. Só que eles são uma herança do Senhor, você acha que o Senhor deu uma herança para a gente cuidar bem ou cuidar mal, né, irmão? Para a gente cuidar muito bem. E você sabe o que nós somos? Está aqui no versículo 4. Os filhos são do Senhor. Mas nós somos o quê? Nós somos a plataforma de lançamento desses filhos para o destino que Deus tem para eles. Porque quem eles são? Eles são as flechas. E você e eu temos que ser este homem poderoso, amém? Esta mulher poderosa em Deus, que vamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, que vamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e que vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrar para eles
como eles devem andar. E daí nós somos o ponto de partida. Grava isso na sua cabeça. A importância de pai e mãe é muito grande. Nós somos o ponto de partida. E nós é que vamos lançá-los. E isso é muito sério. Por quê, pastora? Porque para onde é que nós estamos lançando? Se você não assumir o seu papel, segundo a palavra de Deus, de criar, de ensinar, de instruir, de admoestar, de amar, de ser exemplo, você não vai mandá-los para o lugar certo. Você vai enviá-los para Deus ou para o mundo? Para amar o próximo ou para ser uma pessoa com ódio e rancor de pessoas? Você vai enviá-los para expandir o reino de Deus? Ou eles vão ser mais um homem, mais uma mulher para cooperar com todo o reino das trevas? Que está aí, em plena expansão. Irmãos, nós somos a base, nós somos o ponto de partida. Uma flecha não se lança sozinha, abra o seu olho. Se Deus tem um alvo para o seu filho e para a sua filha, foi por isso que Deus permitiu que ele nascesse, que ela nascesse. Então Deus tem um alvo. E você, como um guerreiro valoroso, um homem poderoso, precisa entender de Deus isso. E projetar e enviar. Em nome de Jesus. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 3 exemplos bíblicos para dar. Um exemplo eu vou dar agora nessa manhã ainda. E mais 2 exemplos eu vou dar no culto da noite. Tá bom? Nós vamos terminar essa palavra no culto da noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 18. Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler um personagem bíblico que foi uma dessas plataformas de lançamento. Eu considero uma das maiores plataformas de lançamento que eu já vi. Eu nunca vi acontecendo isso, mas nós vamos entender por que esse homem foi tudo que ele foi. Gênesis 18, versículo de número 19. Vai falar sobre Abraão. A palavra do Senhor nos diz assim, Deus dizendo sobre Abraão, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que acerca dele tem falado. Eu vou ler de novo. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que acerca dele tem falado. Meus irmãos, eu sei que algumas versões não usam esse termo, sei que ele há de ordenar. Mas quando você procura lá no texto original, é assim que se expressa. É assim que se expressa. Ele vai ordenar. Eu tenho conhecido, eu sei que ele vai ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Abraão teve Isaque, o filho da promessa, com 100 anos. E ele vive 75 anos com Isaque. Isaque casa com 40 anos. E a Bíblia diz que teve os seus filhos gêmeos com 60 anos. E aí Abraão vive com esses gêmeos 15 anos. Então ele vê apenas o seu filho e 2 rapazinhos. Foi aí onde a sua influência física conseguiu chegar. Mas a palavra de Deus nos diz assim, eu tenho conhecido Abraão e sei que ele, olha a palavra, ele vai ordenar. Em qualquer tradução bíblica tem essa palavra ordenar aí. Ele vai ordenar
às suas gerações e eles vão obedecer. Para quê? Para que eu cumpra tudo aquilo que eu prometi para ele. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe como que Abraão deixou o seu legado? Sabe como que Abraão ordenou? Porque Abraão foi um exemplo de vida. O exemplo de fé de Abraão, meus irmãos, de esperar em Deus e crer até no último momento. Eu falo assim até o minuto final da prorrogação. Que Deus cumpriria aquela palavra e daria aquele filho para ele. As renúncias que Abraão fez, a firmeza de fé que aquele homem fez, irmãos, inspira você e eu que somos filhos de Abraão até hoje. Até hoje, Abraão é um exemplo. Abraão foi um exemplo em todos os tempos. Aquele povo foi 70 pessoas para dentro do Egito, meus queridos. 70 pessoas só. E depois saiu milhares de pessoas de lá de dentro. Mas você sabe o que eles diziam? Nós somos um povo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem são vocês? Nós somos um povo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, a força do exemplo. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa gritar. Porque a sua atitude, o seu exemplo, grita, grita, grita. O seu exemplo fala alto. O nosso exemplo fala muito alto, irmãos. Nós precisamos falar alto. Nós não precisamos gritar com o filho. O nosso exemplo fala, 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 fala. Irmãos, olha bem, até hoje, o povo judeu se mira em Abraão. Até hoje, eu e você que somos povo de Israel pela fé, é assim que Gálatas nos fala. Que nós que cremos somos filhos de Abraão. Até hoje, o nosso exemplo de fé é Abraão. Então, querido, em primeiro lugar, se você quer tomar a atitude correta, tomar o seu lugar dentro da sua família, você precisa dispor o seu coração a, em nome de Jesus, ser um exemplo de vida. Ser um exemplo de vida. Não importa se você é bom com palavras, se você não é bom com palavras. Ah, irmãos, ó, vou falar uma coisa para vocês. É uma decepção essa nossa época que nós vivemos, né? Que a palavra não vale mais nada. Você vê as pessoas por detrás das câmeras mentindo, você vê os políticos. Irmãos, é tanta... Entendeu? Então, não é uma questão de saber o que é certo. Não é uma questão de falar o que é certo. Não é uma questão de ter eloquência. Irmãos, não é nada disso. É uma questão de viver. Porque o teu filho está dentro da tua casa. Ele está te mirando, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisa. Se você é líder de alguém, você tem paternidade. Você tem paternidade espiritual, se você é líder espiritual. E se você é líder numa empresa, você tem um tipo de paternidade, um tipo de liderança. Esses teus filhos ali, ó, estão também, ó, vendo você. Irmãos, não adianta falar bonito, não adianta saber as coisas. Tem que ter exemplo. Amém? Abraão, irmãos, o exemplo de Abraão. Até hoje o povo busca o Deus de Abraão. Até hoje o povo se dobra diante do Deus de Abraão. Até hoje o povo recebe a influência de Abraão. E Deus, ao longo da história, fez com que todas as promessas que Deus fez a Abraão se cumprissem, embora Abraão já estava lá na glória. Por quê? Porque a força do seu exemplo, meus irmãos, falo alto. A força do seu legado. Amém? Queridos, nós vamos orar nesse momento. À noite nós vamos estudar mais 2 exemplos de fé e nós vamos também, além de estudar 2 exemplos de fé, nós vamos fazer um apelo e ministrar o seu coração. Mas nesse momento eu gostaria sim que você permitisse que o Senhor quebrantasse a sua vida. Quem sabe, meus irmãos, nós precisamos entender nesta manhã, né? Nós temos tempo para tantas coisas, né? A gente que é mulher tem tempo para ir tomar chá com a amiga, tem tempo para ir no salão, tem tempo para caminhar, tem tempo para ir na academia, tem tempo para ir na casa da fulana, da beltrana, da mãe, do primo, da prima. Mas muitas vezes não acha que tem tempo para educar os nossos filhos.
Às vezes o homem acha assim, né? Ele tem tempo para trabalhar, e ele tem tempo para futebol, ele tem tempo para os amigos, ele tem tempo para roda de tererê, ele tem tempo para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. E ele acha que os filhos vão se criando sozinhos. Tudo vai acontecer assim, por um passe de mágica. Mas não vai, irmãos. Nós precisamos ser diligentes, nós precisamos assumir o nosso papel. Nós precisamos, em nome de Jesus, renovar a nossa mente. Então, eu quero orar por você nesta manhã, você que sabe que precisa, sabe, irmãos, todos nós precisamos, nós precisamos saber que precisamos. Do que, irmã? Da força e da graça de Deus. Você que quer receber nessa manhã a força e a graça de Deus, quer ser despertado para a paternidade, para a maternidade, segundo o coração de Deus, para assumir o seu papel, para fazer aquilo que você precisa. Se você clamar ao Senhor, se você quiser essa renovação de mente, se você quiser ganhar esta visão, se você quiser a ajuda do Senhor, Ele vai te dar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que essa é a vontade dEle. Amém? Então, vamos orar. Coloca agora,